música, teatro, história e principalmente muito estudo. Os nossos convidados de hoje fazem um apanhado cultural e musical da época do Barroco e do Renascimento. Boa tarde, gente. Boa tarde. O nome da banda é Ensemble cum Sancto Espírito. O que quer dizer? Isso você vai conseguir. Samba quer dizer conjunto, agrupamento, e com Santo Espírito do latim quer dizer com o Santo Espírito. Com o Santo Espírito. Nós somos um conjunto com todo o Santo Espírito. E o porquê do nome? Tem... Olha, segundo me consta dos autos... Talvez por causa do estado do Espírito Santo, né? Há muitos motivos, né? Pode ser. Mas me parece que o nome surgiu durante o concerto na São Gonçalo, depois que acabou com Santo Espírito e Glória do Vivaldi, né? E deu um insight no maestro de associar, né, a sonoridade do Espírito Santo, já que ele estava vindo fazer um trabalho aqui no estado, com o Santo Espírito, que é a parte final de uma peça sacra, né, que tem todo aquele clima. E você está pegando... Virou maestro agora, né? Olha, na verdade, o conjunto já chegou numa fase de amadurecimento que não precisa mais de maestro, né? Tem alguém que lá para carregar contrabaixo, 4 dados assim, né? Essas coisas do gênero, né? Mas, enfim, tem que ter uma certa direção para que a coisa seja um pouco mais ande de maneira mais fácil, né? E porque certas formações exigem que se tenha um conhecimento um pouco maior de agrupamento musical, de sonoridade, para que a coisa funcione. Mas o mérito musical está na mão de todos os integrantes do conjunto, principalmente do maestro, que tem 10 anos de trabalho já, para deixar alguma semente já na Mas eu sou o bode expiatório da coisa, para todos os efeitos, né? Qual o técnico de futebol, né? A gente está tentando, perdendo alguns jogos, ganhando os outros. Que antes era o Sérgio Dias, né? O Sérgio Dias, né? Que está agora em Portugal. O Sérgio, na verdade, ele não saiu do conjunto, ele está apenas um pouco afastado, né? No final do mês ele está retornando aqui ao Brasil, mas ele está fazendo doutorado em Portugal, dentro da linha de musicologia histórica, né? Trabalhando exatamente sobre a música colonial mineira especificamente, porque o acervo é bem maior, né? E começou um trabalho também, a gente me convidou para participar, de um trabalho sobre musicologia no Espírito Santo, que está andando bem principiante, mas já começa a mostrar alguns resultados bem favoráveis. Né? E como é que vocês fazem esse resgate, assim, Olha, Marcelo, especificamente, você quer saber do trabalho aqui no estado, ele tem uma ótica, em outros estados com outras fontes tem uma outra ótica, mas basicamente o que a gente faz é recorrer a qualquer fonte de registro que você tenha dentro da imprensa, registros orais, de tradição, e tentar montar um grande quebra-cabeça para ver como é que funcionava esse trâmite de ideias musicais, de músicos, né, e de professores e de escolas. E tentar encaixar isso dentro de um panorama histórico, cultural de uma época, para que a gente tenha um resgate um pouco mais fiel. Eu vou só adiantar uma coisa para você com relação ao Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma situação muito curiosa dentro do mundo histórico musical brasileiro, se a gente pode usar esse termo, que a primeira menção histórica a respeito de um músico está exatamente numa carta que dizia que, quando foi criada a Sé de Salvador, foi contratado para mestre de capela, que era o músico encarregado de dirigir toda a cerimônia religiosa, um tal de Francisco de Vacas, que veio da capitania do Espírito Santo, da onde se encontrava muito. Isso é registro, se eu não me engano, numa carta de Nóbrega, alguma coisa assim, que tem falando a respeito disso. E desaparece depois, não se tem mais nenhuma notícia a respeito disso. E a gente tem pesquisado os arquivos, temos consultado alguns arquivos que já se encontram já em Portugal, no Conselho Tamarino, na Torre do Tombo. E tem muita coisa sobre o Espírito Santo que não foi dita, porque as pessoas passaram o olho muito rapidamente, né? E a gente está começando a perceber que tinha um movimento musical muito intenso, principalmente a partir do século XIX, né? Começo do século XIX, segunda metade. A música acontecia na Vila de Vitória o tempo inteiro, em todas as ocasiões, e com diversas bandas, mas sempre muito ligado a alguma agremiação religiosa. Ou a famosa Filarmônica do Rosário, porque tinha aquela briga dos peruás, dos caramurus, que é uma outra história um pouco mais antiga. Né? Mas enfim, a atividade musical que era muito grande. Inclusive o CD que a gente foi gravado pelo Sérgio uns 2 anos atrás, tá aqui, foi incluída uma estava aqui atrás agora. Uma mocinha chamada Argentina, nossa querida cravista, Dona Regina, executa num belo piano de época, que já é parte do arquivo do Rosário, que a gente está resgatando agora. Tem mais ou menos cerca de 180 obras em torno,
completas para a banda, com 17, 18 partes. Realmente um material formidável. Agora, tem muito que sair ainda, só que é de uma linha já mais bandística, não chega assim, dentro dessa linha que a gente está trabalhando aqui ainda, né? Mas uma boa valsinha para se ouvir. Tem como vocês darem uma palhinha pra gente agora? Tem, tranquilo. A gente vai tocar, na verdade, cronologicamente a gente está meio alterado aqui, a gente vai tocar uma peça do século XIX, depois a gente vai retrocedendo até o século XVIII, né? A peça chama-se Quis de Balde, Varrecho da Memória. E esse CD, na verdade, ele foi montado em cima de uma peça teatral, né? Idealizada pelo Sérgio Dias, onde contava a história de uma troupe, né, que se encontra numa taberna durante uma noite de tempestade. E eles começam a contar alguns casos e cantar algumas coisas, algumas dores de amor, né? Nós escolhemos algumas dores de amor hoje, né? E a primeira peça chama-se Quis de Balde, Varrecho da Memória, que é do Xisto Bahia. Foi recolhida já com a parte de canto e um acompanhamento harmônico, e o arranjo foi feito pelo Sérgio Dias, uma transcrição para o conjunto, porque essa formação com instrumentos de sopro, flautas doces especificamente, não era muito comum, né? Você tinha uma certa tendência a ter mais instrumentos de metal, de cordas, né? Mas a sonoridade eu acho que não ficou em nada dever, uma coisa legal. Então agora a gente vai tocar Quis de Balde, Varrecho da Memória. Ok? Quis de balde varrer-te da memória e o teu nome arrancar do coração. Amo-te sempre, ó que martírio infindo, tem a força da morte esta paixão. Eu sentia-me atado ao teu prestígio por grilhões poderosos e fatais. Nem me vias, sequer te amava ainda, motejavas de mim, te amava mais. Nem me vias, sequer te amava ainda, motejavas de mim, te amava mais. Eu sentia-me atado ao teu prestígio por grilhões poderosos e fatais. Nem me vias, sequer te amava ainda, motejavas de mim, te amava mais. Nem me vias, sequer te amava ainda, motejavas de mim, te amava mais. Muito massa. Esse que eu vi. Bom, agora a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta.
voltamos aqui na garagem. Bom, a gente estava falando sobre o resgate que vocês fazem, né? E você faz também um resgate dos instrumentos, né? Você tem uma oficina, você constrói... Na verdade, o trabalho do ensemble com o Santo Espírito começou uma certa divisão de funções entre eu e o maestro, que cuidava da parte musical e eu fazia o aparato técnico, bélico. E tanto é que o conjunto ele surgiu de duas cadeiras da escola de música, que nós somos professores da escola, né? A maioria dos integrantes aqui do conjunto é professor da escola, que era a classe de flauta doce, de prática de conjunto de flauta doce e uma classe de prática de orquestra. Nisso fundiu-se, fez um coral de flautas e o conjunto aí já tem 10 anos já, senhores, 10 anos de casa, quase, né? Quase 10 anos já. Sofreu uma série de modificações, uma série de trabalhos, mas sempre trabalhando com música de época, né? No máximo música um pouco mais perto da gente, mais de tradição oral, né? Evitar recorrer a coisas já muito manuscritas, já muito conhecidas, né? Mas trabalhar em função de uma outra realidade, tentar uma nova ótica, né, do ponto de vista musical. E dentro desse processo, quando a gente vai mexer com música antiga, você tem muita dificuldade de encontrar instrumentos que tenham uma sonoridade mais de acordo. Geralmente são instrumentos que não se constroem muito facilmente aqui no Brasil. E eu sempre me interessei muito, fui curioso, comecei a construindo por conta própria, depois fiz alguns cursos no Rio. E cuido da parte de construção dos instrumentos, né, principalmente instrumentos de corda, especificamente. Instrumentos de sopro, como flauta e espineta, fogem ao meu alcance, né? E a gente trabalha em cima de cópias de instrumentos de época, que você tem alguns museus europeus que tiram uma cópia através de radiografias para você não estragar o instrumento, né? E você tenta copiar ao máximo fielmente possível aquilo, para que a sonoridade seja mais de acordo, né? Se ouvindo CD, você sente que o som é bem rústico, né? É bem diferente, né? E o objetivo é exatamente isso. Eu não sei se você notou na primeira peça, não existe uma preocupação muito em ter muito volume de som, uma coisa muito escandalosa, não. É muito mais em curtir a cor dos instrumentos, né? De cada instrumento, a soma deles, a sonoridade, a leveza. Não é uma coisa assim para você tocar no Maracanã para 100 mil pessoas, né? É um tipo que, na verdade, se você for pensar em termos de público, de execução há 100, 150, 200 anos atrás, a música acontecia basicamente nos salões ou nas igrejas, né? O Carlos estava até falando antes que é uma música bem popular na época, né? Era. Você não tinha o DVD nem CDs 200 anos atrás, né? Então, a música acontecia, era efetivamente a música que as pessoas tocavam, não tinha outra forma de você fazer música. E era o que divertia as pessoas, era a música, que esteve sempre presente em qualquer ocasião, né, na vida das pessoas, né? E os instrumentos, eles acompanhavam mais ou menos a arquitetura acústica dessas naves que a gente fazia os sons. Mas você faz só para banda os instrumentos ou... Não, eu tenho, particularmente eu trabalho como luthier já há um bocado de tempo, mas eu gosto mesmo de fazer instrumentos de época e especificamente para botar os meninos para tocarem naquele som. Colorido muito legal uma coisa, né? Tem como vocês tocarem mais uma pra gente? Temos, tocamos. Vamos tocar uma outra saudade maravilhosa de outro baiano também, recolhido no mesmo caderno de modinha. Chama-se Triste Saudade. Essa é um tanto quanto mais, né, triste. E é de outro baiano chamado de Damião Barbosa, no século XVIII. E é outro tipo de resgate que só se tem a melodia com uma cifragem de baixo no acompanhamento harmônico, e o arranjo foi feito pelo Sérgio Dias. A gente vai executar o arranjo que ele fez aqui agora. Isso é... Da saudade lastimosa que persegue amantes peitos, eu sofro nesta alma aflita os cruéis, duros efeitos da saudade lastimosa que persegue amantes peitos. Eu sofro nesta alma aflita os
saudades padecem, peitos amor sujeitos. Amor sujeitos, conheço por experiência os cruéis duros efeitos. Quem dera me ouvisse alguém de ternura, que meigo escutasse a minha amargura. Quem dera me ouvisse alguém de ternura, que meigo escutasse a minha amargura. Bom, gente, o CD de vocês tem um clima assim bem nostálgico, né? Inclusive, tá ali a capa do CD, mostrar pro pessoal. Ele tem um clima bem... Olha, eu acho que não diria nem tão nostálgico, não. Acho que coincidiu das duas experiências serem tão nostálgicas. Inclusive, o nome do CD chama-se O Amor e o Humor na música brasileira, né? É porque, por uma questão de prática dentro do estúdio, as músicas mais humorísticas carregam um material maior, tem muito mais gente tocando. E fica meio difícil a gente colocar isso aqui em prática dentro do estúdio, né? Mas tem uma série de danças super animadas, inclusive a última peça que a gente vai fazer, mais uma terceira peça, é um lundu, que é uma espécie de machixe, um sambinha já de 1840 ou 50, se eu não me engano. Mas que já tem uma brejeirice imensa, você vê uma mulata requebrando. Que tem uma coisa também, Marcelo, interessante, com relação à própria miscigenação da cultura. Isso é um trabalho, evidentemente, de cunho musical, mas quer mostrar também de como é que foi se formando esse vocabulário musical nacional que a gente tem brasileiro, né? E uma contribuição muito grande sempre foi da parte da música negra, o negro sempre esteve envolvido. Só que por uma questão social, ele participava musicalmente, inclusive a maior parte das orquestras era formada por músicos negros, principalmente no instrumental, mas não tinha tanta penetração com seus elementos culturais. Ele fazia música de branco, né? E numa tentativa de se aproximar da cultura, ele acabava contaminando um pouquinho, né? Então a gente vai tocar um lundu chamado Minha Doce Aiazinha, mais à frente, que ele trata exatamente da síncope, que é o requebro, que é a falta de apoio, que é característico da música africana, se a gente pode dizer assim, né? Mas do samba, a característica principal é de estar esse deslocamento temporal do tempo forte, né? E é uma peça que já tenta trazer essa fusão das duas classes, né? A classe dominante e a classe popular, que sempre se divertiu da melhor maneira possível. Vou pedir licença para vocês, que a gente vai para mais um breve intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta com mais Na Garagem. Ok. Voltamos aqui com Na Garagem. Bom, a gente estava falando do CD e vocês misturam teatro com música, né? Inclusive... eu acho que a gente é evidentemente teatral, né? Tem que ter muito jogo de palco, de cena. Mas especificamente o CD, ele é fruto de uma peça de teatro. De teatro. Né? Que depois resultou na gravação de material, que depois foi levado para um curta que foi premiado.
Mas esse não é um dos únicos trabalhos do conjunto nessa linha, não. Já foi feita uma